Aqui ao meu lado, o senador Humberto Costa, do PT por Pernambuco, titular nessa CPI, também médico. Senador, muito bom dia. Chegamos aí ao derradeiro depoimento, então, duplo, né, de paciente e médico que já atuou pela Prevent Senior. Eu gostaria de saber se o senhor entende que a oposição, os governistas, a oposição a vocês dentro da CPI, ao grupo majoritário, se os governistas podem tentar alegar uma demora na denúncia por causa de todo o período em que a Prevent Senior estaria praticando essa questão do kit Covid, para tentar talvez desqualificar os depoimentos de hoje que prometem ser fortes. Bem, bom dia, Vinícius. Na verdade, eu entendo que eles vão sim, com toda certeza, tentar provocar um tumulto, né, no depoimento do Dr. Walter. Mas, na verdade, esse depoimento ele é acompanhado por uma série de documentos e de provas materiais de que os fatos que ele relata e mais 11 médicos relatam, e é importante dizer que não é um grupo único, são vários profissionais que adentraram essa causa com a doutora que esteve aqui, a advogada que esteve aqui a semana passada, Bruna Morato, e que por conta dessas evidências e por conta dessas provas, é muito difícil a contestação por parte da base governista. Logicamente que eles vão perguntar por que é que, se são 5 mil médicos, por que 12 reclamaram, ainda que fosse um que apresentasse provas e que apresentasse um testemunho de que os direitos dos usuários estavam sendo vilipendiados e que se estava adotando uma prática assistencial equivocada e danosa às pessoas, teria sim que ser levado em consideração. Então, eles vão tentar, mas eu acho que não vão conseguir promover o tumulto que eles pretendem. Senador Humberto Costa, bom dia. Leilane aqui do Rio. Queria falar exatamente sobre essa tentativa. Bom dia. Essa tentativa de tumulto que o senhor imagina já que vai acontecer. O último depoimento em que já se sabia que haveria tumulto, que foi o do Luciano Hang, não houve ali um controle total, né? Houve realmente um tumulto além da conta, apesar da CPI estar preparada. O senhor diria que aquele depoimento ensinou a CPI, ao G7, e que vocês hoje estão mais preparados? Não, eu não acho que nós estejamos bem preparados para hoje. Primeiro porque havia uma divergência se nós deveríamos trazer ou não esse médico ou representantes dos médicos. Afinal de contas, eles são tão vítimas quanto as pessoas. Eles não são investigados, poderiam ser trazidos aqui como testemunhas, porém, a quantidade de documentos e de dados materiais que nós temos dispensariam completamente esse depoimento. Então, eu acredito que houve quem no G7, de certa forma, subestimasse a capacidade de produção de conflitos que esse depoimento pode ter hoje. Eu espero que cada um possa buscar a melhor maneira de enfrentar, não aceitar as provocações que serão feitas pelos governistas, com toda certeza, mas eu temo, espero estar redondamente enganado, mas eu temo que nós tenhamos mais uma sessão agitada. Por outro lado, eu creio que o depoimento do paciente, eu já tive a oportunidade de ver algumas falas dele, também deve ser muito contundente, o que pode talvez minimizar esse espírito belicoso que os defensores do governo deverão ter hoje nessa sessão. Senador e doutor Humberto Costa, muito bom dia, Burnier aqui de São Paulo. Senador... Bom dia, Burnier. Bom dia. Senador, desde o final do depoimento de ontem do senhor Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, eu tenho ouvido e lido críticas ao comportamento da CPI em relação a esse depoimento. Esse Paulo Rebelo disse, entre outras coisas, ontem, que a indicação abusiva do kit Covid é da alçada do Conselho de Medicina. A fiscalização dos hospitais é com a Prefeitura e que a ANS não é Ministério Público. E aí, as críticas são de que a CPI teria sido muito branda com esse senhor Paulo Rebelo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, eu acho que não foi branda. Nós mostramos que esses argumentos que ele apresentou são totalmente falsos
que a ANS se omitiu inteiramente em todo esse processo que diz respeito à Prevent Senior e à utilização por outros planos de saúde desse chamado kit Covid. Na verdade, a legislação que trata de planos de saúde no Brasil coloca claramente que é responsabilidade da agência zelar pela qualidade da assistência que é prestada aos usuários dos planos de saúde, que é a obrigação dela avaliar as práticas assistenciais, os protocolos que estão sendo realizados, e nada disso foi feito pela ANS. Além do mais, a agência reguladora, ela tem que agir de ofício. Ela não tem que esperar que alguém vá lá e denuncie. E desde o ano passado, esse problema da Prevent Senior, ele já tinha vindo à tona. E as medidas tomadas pela ANS terminaram redundando num elogio aos procedimentos da Prevent Senior. Então, por essa razão, nós da CPI já denunciamos ao Ministério Público a ANS para que ela seja objeto de uma investigação mais aprofundada, e eu tenho certeza de que a agência e talvez o seu presidente venham a ser indiciados, né, por omissão daquilo que seria a responsabilidade da instituição. Senador, bom dia. Aqui Camila. Pergunto para o senhor sobre Bom dia, Camila. Bom dia. Pergunto ao senhor sobre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? O Valdo trouxe a informação de que hoje é o último dia de prazo para ele responder o questionário da CPI, e o senador Randolfo Rodrigues defende que, se ele não responder, ele vá à CPI. Te pergunto se isso será produtivo, se isso está nos planos de vocês, e também a discussão sobre o kit Covid, que a gente também acabou de informar que na Conitec foi suspensa essa discussão, lembrando que lá o relator desse parecer é contra o uso da cloroquina. Pois é, na verdade nós queremos terminar a CPI e o governo insiste em gerar novos problemas, mas eu acho muito difícil que nós venhamos a ter novas audiências públicas, né? Eu acho que agora nós vamos ter que utilizar outros mecanismos. Nós temos aqui a Comissão de Assuntos Sociais, que pode convocar o ministro Queiroga. Eu sinto que ele está vivendo um momento bastante difícil dentro do Ministério. As informações de que há um verdadeiro movimento para derrubá-lo, capitaneado pela senhora Mayra Pinheiro, é uma informação relevante. Eu nunca vi disputa interna de Ministério ser levada à delegacia de polícia. Chegou a esse ponto. Houve uma denúncia contra o chefe de gabinete, feita pelo chefe de gabinete do senhor Marcelo Queiroga. E enquanto o país está sofrendo com os problemas relativos à pandemia, ainda uma vacinação que poderia ser mais rápida, as incertezas quanto ao futuro, nós estamos assistindo a uma luta intestina dentro do Ministério da Saúde pelo poder. Imagine o que será agora uma nova mudança no Ministério, especialmente se assumir o Ministério uma pessoa que seja claramente e declaradamente negacionista. E, finalmente, mais uma vez nós observamos o interesse político se sobrepor ao pensamento científico, porque a informação que nós temos, e parece ser uma informação fidedigna, o presidente da República teria atuado pessoalmente para tirar de pauta hoje o parecer contrário à utilização da cloroquina para o enfrentamento à Covid-19 na Conitec. Senador, o depoimento de hoje, as pessoas que vêm hoje certamente vão depor contra o negacionismo e, por consequência, por tabela, aí, contra o governo e a postura do governo. Depois do depoimento do empresário Luciano Hang, vocês, por estratégia, entenderam que era melhor encerrar em depoimentos a CPI com alguém que tivesse essa postura de debater o que o governo sustenta, o que a Prevent Senior, teoricamente, levou adiante, pelo fato de ter sido um depoimento bastante turbulento, porque durante a CPI, nas últimas semanas, eu sempre ouvia de senadores que vocês pretendiam encerrar, por exemplo, com o Queiroga, com o ministro Braga Neto, da ex-Casa Civil. Por que a decisão de encerrar com esse depoimento? Bom, primeiro o ministro Queiroga, nós entendemos que o problema
principal que teria justificado a terceira convocação era o tema da vacinação de adolescentes. Infelizmente, o governo voltou atrás naquela estratégia, então não faria muito sentido trazê-lo aqui. O outro tema seria a vacinação para o ano que vem, já que tudo indica que haverá necessidade ou de vacinações anuais, ou pelo menos que no ano que vem nós tenhamos um reforço para todo mundo. Só que essas questões nós entendemos que elas podem ser enfrentadas nas comissões do Senado, e nós terminaríamos abrindo aqui um palanque para o ministro da Saúde dizer que resolveu o problema da vacina, que milhões de vacinas já foram administradas. Nós achamos que não seria esse o roteiro mais adequado. E também nós estamos tentando fechar cada ponto. E esse tema da Prevent Senior, pelas cobranças que nós tivemos e pelo fato de que ainda há alguma coisa para se investigar, teve assim, a condição de ser a última audiência pública que nós vamos fazer. Senador, só uma última pergunta aqui, Camila, de novo, porque é o seguinte, a gente está com informação dada pela CBN que seria sobre uma denúncia feita à Polícia Civil pela secretária Mayra Pinheiro contra o chefe de gabinete do ministro Marcelo Queiroga por um suposto assédio ou ameaça em relação a ela. Segundo a CBN, todos os prints e áudios e vídeos desse caso estão na Polícia Civil. Eu pergunto para o senhor se isso vai entrar de alguma forma ou foi enviado à CPI e se entra de alguma forma na apuração de vocês, porque existe ali uma ameaça, segundo a CBN, porque o chefe de gabinete do Queiroga coloca a secretária como alguém que quer tirar o ministro e que não tem lealdade a ele. Enfim, por causa do cargo dela e do ministro, isso entra de alguma forma ou foi informado à CPI? Não foi informado a CPI, mas eu acho muito difícil que a CPI vá se debruçar sobre essa questão, né? A não ser no sentido de denunciar o descalabro, a desorganização, a falta de noção que existe dentro do governo e principalmente dentro do Ministério da Saúde. Esse assunto, uma disputa interna, sair para a sociedade, gerar um boletim de ocorrência, sinceramente, eu lamento muito dizer, mas é a cara do governo Bolsonaro, é um desgoverno, é uma falta de compostura até de como encarar uma função tão nobre quanto é dirigir um ministério como o Ministério da Saúde. Eu acho que nós não vamos nos ater a isso, não. Senador, muito obrigado pela presença aqui hoje no nosso Esquenta. Um bom depoimento, uma boa reunião para vocês, que seja produtiva. A gente continua com conexão. Volta ao estúdio.